como ela se propõe. Por exemplo, todas as pessoas aqui, quantas delas são politizadas? Se elas não forem, elas são mais felizes que a gente. Então... no final, se importar com a Previdência é uma merda. O legal mesmo é tomar cervejinha no final de semana. Né? Por isso que o Brasil não vai ter crise. O Brasil não vai viver o que a Europa está vivendo. Porque eles são politizados. A gente é torcedor. Essa é a grande realidade. O Brasil é polarizado. Não, o Brasil é polarizado entre isso é muito verdade. Grandes torcidas, entre várias torcidas organizadas. Então, politização mesmo, você vê muito pouco no brasileiro. Sim. Médio, principalmente o brasileiro médio. O brasileiro que é um consumidor de política, mas não é um militante ativo. O militante ativo, ele praticamente não existe. O brasileiro, ele é um torcedor mesmo. Sim. É isso. Ele se reúne para ir torcer, assim, tipo, as manifestações é uma reunião de torcida, assim, sabe? Não é uma militância. A galera não quer de fato... por isso que, assim, cara... Eu não sei até onde é possível fazer... O Ricardo, por exemplo, ele já falou no sentido de, tipo, compara o Partido Comunista Chinês com o Partido Brasileiro, assim, a quantidade de membros. E aí ele fala, ele fala pra gente seguir um modelo parecido, no sentido de aumentar o tamanho do partido de um jeito absurdo, assim. Só que, cara, eu não sei se o brasileiro tem essa inclinação. Eu acho que o trabalho da missão é muito claro. É educar esse povo. É papo de comuna mesmo. É educar essa galera. Porque não tem outro caminho. Se você não cria uma classe que vai pensar Brasil, vai pensar nos nossos problemas e vai encontrar formas de resolvê-los dentro da máquina, fora da máquina. Eu, pessoalmente, vou ficar fora da máquina. Eu não vou entrar nem em funcionalismo, nem... Porque não é o meu rolê. Quero ficar fora da máquina na guerra cultural porque eu acho mais divertido. Porque eu gosto meus disparos de dopamina, eu sou viciado. Sim. Então, a gente precisa criar uma massa, não uma massa, nossa, uau, gigantesca, mas a gente precisa criar uma massa de pessoas que estão interessadas em resolver esses problemas sem pensar em seu benefício próprio. Eu acho que essa é a parte mais difícil. A parte mais difícil não é nem, convencer das ideias. É convencer das ideias, irmão, sacrificar por isso. Porque se sacrificar pelo Brasil... Pelo Brasil, é muito difícil. E de novo você volta para uma questão religiosa, né? Porque a questão do sacrifício ela é muito presente no cristianismo. Talvez seja a questão mais característica, né? Foi literalmente o que Cristo fez. Né? Porque no fim do dia é um sacrifício. Que seja um sacrifício de alguns anos da vida dessa pessoa. Sei lá, irmão, você vai dedicar 5 anos da sua vida a isso. Mas porra, são 5 anos na vida. Sim. Eu tô há 5 anos de YouTube, eu já acho um tempo do caralho. Muito tempo. É mais que uma Copa, né? Então é realmente um trabalho muito cansativo e vale a pena se sacrificar por esse povo maldito. Sempre, o cara vai voltar pra essa questão, mais cedo ou mais tarde. Eu chego nessa questionamento mais cedo ou mais tarde. O tempo todo. Vale a pena? Esse povo? Cara, aqui a gente já tá... A gente meio que... A gente já tá na guerra. Isso, essa questão de sacrificar e você não receber algo em troca, por exemplo, a gente já vê isso muito nisso. Por exemplo, Kim Kataguiri. Ele é o cara que mais aprova questões de segurança pública no país. Ninguém que, leva essa pauta de segurança como a sua de maior interesse vai votar no Kim Kataguiri. Não, ele vai votar no Sargento Faur. Tá ligado? Porra, inacreditável. Porque o Sargento Faur, ele tem memes. Exatamente. Vai que se fuder. O povo do Paraná... o Sul, meu país. O povo do Paraná vota em Farrur, caralho. Um bando de primata. Eu não posso falar muito de Santa Catarina. A gente tem umas figuras lá que eu não vou falar nada, porque assim, né? É melhor, deixa quieto. Então é muito difícil. Realmente a situação... Quem pensa em resolver problemas aqui no Brasil tem algum tipo de esperança. Eu não sei até quando eu vou ter esperança. Eu tô trabalhando. Mas em algum momento eu vou falar... foda-se. Eu vou pro meio do mato, igual o Pedro Deiro. Caguei. A Mato Pio tá na minha cabeça há muito tempo. Cara, isso é uma tendência muito grande da nossa geração também, né? Tem muita gente que fala disso, cara. Muita gente fala, velho, quer saber, velho? Acho que uma hora eu vou ir pro meio do mato e... Foda-se essa merda. Porque eu cansei da sociedade. Sim. Até de casinha nunca errou. E é isso. Cara, não dá, velho. A gente tá realmente numa situação muito complicada. A gente tá na posição do Sísifo, empurrando a pedra. A pedra é o Brasil. A gente pode ter melhoras, mas tem que realmente ser uma reforma definitiva que seja quase que irreversível. Por isso que é um processo de uma nova constituinte, novo Código Penal,
resetar o Brasil, de refundar o Brasil, que é nem isso, é refundar o Brasil. Refundar o Brasil. É isso que a gente precisa fazer. Sim. Porque se não for isso, Até porque, de reforma cara, em reforma a gente não vai resolver nada mesmo. O povo brasileiro ele não tem a menor noção do que é Brasil, na realidade. Não. Ele não faz ideia do que é Brasil. O que ele conhece por Brasil é mais ou menos o que o Vargas criou, assim, com algumas coisas de Brasil. Assim, Exatamente. Mas existe muito mais do que É isso. samba, carnaval, putaria e esse é o Brasil. A putaria sempre esteve presente, né? Vamos combinar, né? A putaria sempre foi algo do brasileiro.